o fato de o deputado ter dito que ele está vendo o comportamento do Supremo um pouco político, não pode ser atribuído ao fato de que os ministros do Supremo têm se pronunciado muito mais politicamente, inclusive, fora dos processos de julgamento? O senhor acha que pode ter alguma influência isso aí? Não, no meu entender, o Supremo ele tem cumprido o seu papel de corte constitucional. Uhum. E, obviamente, no momento em que há uma lacuna e o judiciário é instado a se manifestar, ele tem que suprir essa lacuna. E a Suprema Corte brasileira, assim como no mundo inteiro, é a última instância do judiciário do país. E eu nunca vi um ministro do Supremo se manifestando sobre um caso antecipando uma decisão que ele fosse proferir. Ele não pode se manifestar sobre um caso que está com ele para julgar e antecipar a sua decisão. Mas ele não está impedido de se pronunciar sobre outros temas, outros assuntos da vida nacional? Não, o direito à liberdade ele é amplo a qualquer cidadão. Ele também pode exercer o seu direito de cidadania. Aí nós estaríamos num regime de exceção. E isso nenhum de nós queremos. Uhum. Doutor Calandra, o senhor entende que o Supremo também estaria tendo, em alguns casos, ou pelo menos por alguns de seus ministros, se excedido um pouco em manifestações públicas fora dos processos? As organizações humanas são tripuladas por pessoas que têm opiniões, pessoas que expressam essas opiniões. E, casualmente, atualmente, o Supremo Tribunal é presidido pelo ministro Gilmar Mendes, que é alguém que tem uma experiência de vida na área política, como advogado-geral da União, como professor universitário, e alguém que se comunica um pouco mais. Uhum. E, às vezes, se expressa com veemência. Uhum. E há momentos em que, até no Supremo Tribunal, existe indignação, porque são pessoas. O Supremo, num dia, julga um caso de um pedreiro de São Paulo, dizendo que não é legal se manter alguém algemado durante um julgamento do júri, dizendo que isso constitui uma violação às prerrogativas do réu, aos direitos elementares do réu. No dia seguinte, a Polícia Federal, no norte do país, diz que as decisões do Supremo não valem no norte do país, algema quase 70 pessoas idosas, homens e mulheres de pijama, um no outro, não é? Para desafiar publicamente aquele entendimento que o Supremo havia dado. Será que é político? É puramente político o Supremo editar uma súmula dizendo que algemas são mecanismos, são instrumentos de contenção, não podem servir de instrumento de humilhação para as pessoas presas nessas operações estrepitosas da Polícia Federal? Com todo o respeito que merece a ação heróica dos nossos agentes da Polícia Federal. Polícia, né? Mas isso tem que o Supremo Tribunal se manifestar. Isso é político? Não, isso é jurídico. É jurídico. Será que é político editar uma súmula depois que o Senado passou mais de 10 anos sem editar uma lei de greve, dizendo que o direito de greve tem limites? Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Justiça está de volta, debatendo hoje a proposta de fixação de mandato para os ministros do STF. Nossos convidados são o desembargador Dorgal Borges de Andrada, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação Paulista de Magistrados, e o juiz Nelson Messias de Moraes, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Dorgal, eu queria voltar a essa questão do chamado caráter político do Supremo. A atual fórmula de escolha dos ministros dá um poder muito grande ao presidente da República, né, que tem praticamente livre escolha
o nome é referendado pelo Senado, mas parece que não há na história nenhum caso de que o Senado tenha rejeitado algum dos nomes indicados, né? As mudanças propostas não tornariam mais democrático, vamos dizer assim, a escolha? O Supremo funciona do jeito que ele funciona, a escolha, há 120 anos. E não tem notícia de nada de excepcional, de erro que tenha causado mal à nação brasileira nesses 120 anos, pelo modelo que funciona. É claro que o tempo muda, as coisas têm que, às vezes, se ajustar. Mas pela proposta do deputado Dino, salvo engano, ele propõe um mandato de 11 anos, mas propõe também que o Congresso e o Senado, a Câmara e o Senado, participem, indiquem nomes. Isso. Seriam 3 pelo Congresso, 3 pela Câmara e 5 pelo Presidente da República. 5, 3 e 3, seriam 11. Então o presidente hoje indica 11, passa a indicar 5. E as casas legislativas vão indicar 6. Ora, onde a política é mais efervescente, onde há mais conchavos naturais, onde há mais encontros de disputa política, é no Congresso. Então, se hoje se reclama que o presidente, que tem muita independência, o presidente tem a chave do cofre, então dos políticos todos, ele é o mais independente. Ele pode nomear quem ele quiser. Se reclama, às vezes, que o Supremo, às vezes, se manifesta politicamente, então vai ser um desastre. Porque vai ter briga de PSDB, vai indicar com PMDB, com PT, se vai ser o ministro dos... vamos ter que fazer acordos partidários. Mais do que politizado, o senhor acha que o processo vai ficar partidarizado? Partidarizado. Eu acho que não vai... Por aí não vai se construir, vamos dizer, maior independência do Supremo. Esse não é o caminho, eu acho. Se está ruim, assim, quem se acha que hoje é ruim pelo presidente, botando a Casa Legislativa, com todo o respeito que os deputados têm, é da natureza da Casa Legislativa fazer política. Então vão sair nomes eleitos com compromissos políticos, com compromissos partidários. Só para lembrar que hoje o processo já é de indicação política. Exato. Porque ninguém é indicado para o Supremo se não for apoiado no Senado e na Câmara. Passar por lá. Quer dizer, há uma base de indicação política, mas o critério não é partidário. A garantia que há da pluralidade da atuação do STF é que nenhum presidente conseguirá jamais indicar os 11 ao mesmo tempo, não é isso? Exato. E além disso, o presidente traz, atrás da sua caneta, mais de 50 milhões de eleitores que escolheram ele para presidir o país. Então ele vem falando em nome de quem nele votou. E o critério, como eu disse, não é partidário. O critério é de competência da pessoa que é indicada. Alguém vai dizer que a ministra Carmen Lúcia, que é aqui de Minas, que foi indicada, não tem competência jurídica para decidir qualquer dos casos que sejam encaminhados. Ministro Lewandowski, ministro Eros Grau, que é mineiro de adoção, e tantos outros que por lá passaram e que engrandeceram o nome do Supremo. E só para também dizer, nesse sentido, o CNJ tem indicações, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a Câmara tem uma vaga, o Senado tem uma vaga. Há uma dificuldade enorme, eles são geralmente os últimos a indicarem, porque tem que fazer uma costura para indicar o nome deles. Então, o STJ indica o seu nome, o TST indica, todo mundo, e sempre fica pegando o do Congresso. Perfeito.